Tenta que esta palestra foi programada no primeiro semestre do corrente ano, em abril, visando a apresentação do general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, ao quadro social, como candidato que é à presidência do Clube Militar. Solicitaríamos, então, à digníssima assistência que, para o debate, não sejam formalizadas perguntas fora do contexto da apresentação, evitando algum tipo de constrangimento indevido ao general palestrante. Da entrada no Salão Nobre, o excelentíssimo senhor general de divisão Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhando o excelentíssimo senhor general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, secretário de Economia e Finanças do Exército e autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva.
A Casa da República, para comemorar seus 130 anos de fundação, elaborou um calendário de atividades que vêm sendo realizadas ao longo do corrente ano, tanto na sede Lagoa como na sede central, neste edifício Duque de Caxias, que hoje completa 74 anos. Para hoje, no mês em que comemoramos a proclamação da República, o Clube Militar será brindado com a palestra Uma Visão daquilo que me cerca, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor General de Exército Mourão. Antes de dar início à palestra, nós destacamos que o resumo do currículo vitae do excelentíssimo senhor palestrante encontra-se afixado à entrada deste salão. Imediatamente após sua explanação, será iniciada a fase dos debates. Para os mesmos, ao longo da exposição, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letra de forma, em 2 vias, em formulário próprio, e entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las até 30 minutos após o início da explanação. As auxiliares estarão circulando pelo salão, em condições de também fornecer o formulário. As perguntas serão encaminhadas ao coordenador do debate, que terá o encargo de organizá-las e apresentá-las ao palestrante, eventualmente descartando as que não disserem respeito ao tema. O senhor presidente do Clube Militar fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que nós temos um outro salão no 7º andar. Quem tiver com algum desconforto estará à disposição e a palestra será apresentada no vídeo. E também, para não cometer erros, aqui estamos com uma plateia bastante diversificada, eu vou me limitar a apontar algumas autoridades presentes, começando pelo Coronel Amerino Raposo, nosso oficial da Força Expedicionária Brasileira, figura queridíssima do Clube Militar, e que hoje está aqui presente, e que foi o comandante de uma linha de fogo em 45 na FEB. Pediria para o Coronel Amerino Raposo uma salva de palmas, por favor. Gostaria de citar o General May, que é o oficial mais antigo presente, em nome dele e de outros generais de exército aqui presentes, cumprimentar a todos. Mas quero destacar também a figura do General Lessa, do General Figueiredo, do General Tibau, todos ex-presidentes do Clube Militar. Quero também destacar a figura do Brigadeiro Marcos Vinícius, que é o presidente do Clube da Aeronáutica, que muito nos honra com sua presença. E também, finalmente, pedindo desculpas aos outros todos, mas em nome deles, a todos vocês, também citar o general Gilberto Barbosa, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que também está presente aqui. Gilberto Barbosa, está aqui? Está lá. Muito obrigado. Senhores, General Mourão, nós hoje nos sentimos muito honrados com a presença do general Mourão, general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, secretário de Economia e Finanças, e mais ainda com a perspectiva de que ele virá a efetivar, na época devida, a sua candidatura à sucessão presidencial do clube, que se dará em maio próximo. Aliás, desde o início de 2017, deste ano, que já tivemos da parte do general a expectativa da sua disponibilidade, tendo em vista que em 2018 estará encerrando a sua brilhante trajetória no Exército Brasileiro, por força dos nossos regulamentos, depois de atingir a mais alta hierarquia como integrante do alto comando. General Mourão, quero destacar, é sócio efetivo do clube e frequentador da nossa sede desde a sua declaração oficial
em 1975. Seu comparecimento hoje no nosso salão de honra tem, pois, dupla finalidade. A palestra com que nos brindará e a oportunidade que eu tenho de apresentá-lo aos associados efetivos, em particular aqueles mais antigos que não o conhecem. Evidentemente, já vejo aqui presente uma grande parte de sócios que são da sua geração e que certamente já o conhecem bem. A data de hoje é também, coincidentemente, por motivos ligados à nossa história, marcante para todos nós. Foi em 9 de novembro de 1889, já no ocaso do Império, que se realizou no clube aquela que até hoje é vista como a mais significativa das suas assembleias. Ela foi presidida por Benjamin Constant, no mesmo dia em que na Ilha Fiscal, todos se lembram do fato histórico, realizava-se o último grande acontecimento da monarquia, antes da proclamação da República, em 15 de novembro daquele ano. Aliás, muito poucos conhecem com fidelidade o verdadeiro papel desempenhado pelo Clube Militar nos episódios da abolição da escravidão e na proclamação da República, logo ao alvorecer da sua fundação. E, a bem da verdade, em muitos outros episódios, já na República, como o da criação da Petrobras, por exemplo, que nasceu de debates que se realizaram nos nossos salões. Um dia, quem sabe, será melhor conhecida a história da trajetória de lutas desta entidade, sempre em favor dos grandes temas nacionais. Os anos se passaram, muita coisa mudou, muita coisa se transformou, como é natural e, é claro, o clube também. Alguns entendem que ele evoluiu para melhor, outros nem tanto, mas é certo que ele continua sendo, e será sempre, uma referência para a oficialidade, sempre disponível para debater os temas de interesse relevantes para o país e, sobretudo, intransigente quando se trata da preservação do prestígio e do conceito das Forças Armadas perante a nação, cláusula pétrea do seu estatuto. Diferente daqueles anos distantes do seu nascimento, mas muito importante para a compreensão dos nossos objetivos e responsabilidades nos dias que correm, o clube abriga hoje com orgulho, no seu seleto quadro de associados, um grande efetivo de cidadãos integrantes da sociedade civil, entre os que são a nós vinculados, mais civis, e os chamados sócios especiais, indicados pelos efetivos, que mesmo admiradores das Forças Armadas, têm interesses e até visão de vida nem sempre totalmente coincidentes com as nossas. Os jovens militares, por outro lado, apesar das iniciativas e projetos que adotamos, participam muito menos da vida do clube hoje do que antes, por motivos diversos, que não cabe aqui discutir, mas que têm origem, certamente, lá no começo da década de 60, quando, entre vários acontecimentos importantes que nos afetaram, o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do país. E foi também a partir do início da década de 60, que, com a criação oportuna da bela sede esportiva da Lagoa, novos interesses surgiram para a nossa grande e, a partir daí, diversificada família associada. É evidente, o velho perfil de clube político e cultural por excelência, não que tenha sido abandonado, mas se ampliou. O lazer buscado na sede esportiva tornou importante uma nova frente, absorvente, e que é hoje, possivelmente, prioridade por ser a nossa maior fonte de arrecadação. Para culminar essas minhas palavras, desejo dizer que o clube atravessou e continua atravessando, com grandes dificuldades, esses anos duros, a exemplo de tantos outros setores de atividades, mas graças às rígidas e necessárias providências de contenção de despesa que adotamos, mantém saudáveis suas receitas, aguardando com fé e esperança dias melhores para o Brasil, sem abrir mão da sua tradição de lutas contra tudo e todos aqueles que tentem pôr obstáculos à realização dos nossos ideais éticos, morais e democráticos.
Muito obrigado a todos e passo a palavra ao nosso general Mourão. Bem, senhores e senhoras, inicialmente eu gostaria de dizer da minha honra, do meu privilégio, por estar aqui na Casa da República, nesta tarde, numa data tão significativa, e contar com a presença de todos. E aqui vejo antigos comandantes, antigos instrutores, que fizeram parte da minha formação, da minha história. Também estão os meus companheiros da minha geração, em particular da turma de 12 de dezembro de 75. Temos a presença do general Cid, nosso chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e já mencionado pelo nosso presidente, presença do coronel Amerino Raposo Filho, herói da Força Expedicionária Brasileira. Então, essa plateia significativa, e tendo a minha retaguarda um quadro que representa a nossa independência, e na minha visão se destacam 2 integrantes dos Dragões da Independência, com seus sabres desembainhados, talvez ali querendo dizer, serem eles, os sabres, o último argumento para preservarmos a nossa liberdade. Então, com essas palavras, eu passo a apresentar aquilo que eu chamo de uma visão que nos cerca. E em todos os fóruns que eu compareço, eu faço questão de destacar que aqui eu estou exprimindo a minha opinião. É a opinião pessoal. Para quem labutou muitos anos na atividade de inteligência, a opinião é dita que é um estado entre a dúvida e a certeza. Mas eu deixo claro isso, que não é a palavra de mais ninguém, é a minha palavra que eu estou transmitindo a todos os senhores. Eu lembro sempre que devemos, como homens de inteligência, buscar, profetizar, verificar, acompanhar, de modo que não sejamos surpreendidos pelos acontecimentos. Nós vamos, então, seguir esse sumário, uma breve introdução, uma análise da conjuntura, onde eu abordarei a situação do mundo, nesse terceiro milênio, do nosso entorno próximo, a América do Sul, e do nosso país, o nosso Brasil. Falarei alguma coisa daquilo que a gente considera que deve ser o Estado moderno, e chegaremos à nossa conclusão. Essa transparência ela é muito significativa para outras plateias mais jovens, porque quando a gente toca dizendo que não temos mais mares tranquilos, significa essa instabilidade, a competitividade, a velocidade das informações, as transformações constantes que ocorrem no mundo de hoje. Normalmente eu comparo com a década de 70, quando jovem aspirante, lá no 29 GAC, em Cruz Alta, eu via o sargenteante da minha subunidade, o sargento Amaral, passar a semana inteira para bater o QTS numa máquina de escrever de carro grande em 5 vias. Era um tempo mais lento, as coisas eram mais fáceis. Hoje, os senhores sabem muito bem, na nossa instituição, o Exército, senta-se na frente de um computador, existe um programa de transmissão de dados e documentos que se chama SPED, e viramos todos escravos desse SPED. E o cara digita 2 parágrafos, normalmente com erro, aperta uma tecla e passou aquele problema para frente. Então, esse acúmulo de informações, essa instabilidade, não nos permite mais viver nesses mares de tranquilidade. E, mais do que nunca, nós precisamos vigiar tudo com atenção. O mundo está complicado. A sociedade é complexa, as soluções não são fáceis nem imediatas. E como é que está esse mundo de hoje? Não temos dúvida que existe a hegemonia militar de uma hiperpotência que ela é militar, tecnológica e econômica. Ela tem a capacidade de levar a guerra e o seu conhecimento, a sua cultura a todos os cantos do mundo. Temos blocos econômicos, 3 grandes blocos, o asiático, o europeu
e o nosso bloco americano, com problemas devido a quê? A alta instabilidade e a alta competitividade. E temos conflitos disseminados pelo mundo inteiro. Então aí está o mapa dos principais conflitos. A África com seu coração em guerra, o Oriente Médio, o Iêmen, Afeganistão e Paquistão, a questão da Crimeia, o México aparece por causa do narcotráfico e o nosso país já está, juntamente com a Colômbia, numa cor intermediária de conflito, porque sim, vivemos aqui dentro a guerra das drogas. E é isso que está apontado aqui. Países hoje que dependem de sistemas integrados de alta tecnologia, fornecimento de energia, fornecimento de água, as telecomunicações, tudo é altamente ligado à tecnologia e tecnologias altamente desenvolvidas. Eu costumo dizer que lá no nosso quartel-general, se faltar luz, pode mandar todo mundo embora para casa, porque ninguém mais consegue trabalhar, porque nós estamos todos linkados em sistemas tecnológicos. A guerra vem sendo terceirizada. Guerra surgiu como prestação de serviços. Estão aí as companhias militares. Todos devem conhecer a Blackwater e outras similares, que assumiram na zona de combate funções que eram precípuas do estamento militar. Mas isso barateia a guerra, porque a guerra hoje ela é muito cara, devido à característica dos armamentos que existem. As corporações que desafiam os estados nacionais. Vimos isso aqui no nosso país, com as grandes empreiteiras praticamente se assenhorando do nosso Brasil. Os grandes acontecimentos impactando em tempo real. Todos os senhores carregam aí no bolso um aparelhinho que a todo momento lhes permite acessar a maior gama de informações possíveis, notícias de todos os matizes. E isso nos afeta. Grande número de atores não governamentais assumindo papel que seria dos governos. O interesse público e privado altamente interagindo. E isso leva ao quê? A corrupção. Esse é o grande filão da corrupção. O público e o privado abraçados um com o outro. As ameaças transnacionais que eu vou me referir aqui adiante. E os mega eventos. Acabamos de terminar a nossa participação em 2 deles, que tantas coisas suscitaram no nosso país. Uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Eu tenho certeza que todos os senhores aqui, com toda a vivência que tiveram dentro da nossa instituição, jamais imaginaram que nós, Exército, seríamos empregados como força numa Copa do Mundo e numa Olimpíada. Todos estão lembrados que Copas do Mundo era o período de quê? Vai ter jogo, é meio expediente, reúne o pessoal, vamos ver o jogo na televisão, quando apareceu a televisão, porque tem companheiros mais experientes que são do tempo só do rádio, né? E era assim que funcionava a coisa. Né? E agora não, somos empregados por necessidade nesse tipo de atividade. E aí estão as ameaças de hoje. O terrorismo. E é o terrorismo indiscriminado. Os senhores podem observar que não há terrorismo seletivo. O camarada pega uma viatura, se desloca pela rua e sai atropelando quem ele vê pela frente. Se amarra uma série de explosivos no corpo e se explode no meio de uma estação do metrô. É indiscriminado esse terrorismo. Né? Pura e simplesmente buscando o quê? Afetar a sensação de segurança dos países que são alvo desse tipo de atividade. O crime organizado, que nos afeta aqui em 2 níveis. Nos afeta tanto no dia a dia da rua e nos afeta na corrupção. A possibilidade do novo colapso do sistema financeiro, o fluxo de papéis é intenso. Né? Haverá dinheiro, haverá recurso para sustentar isso aí? Fluxo de capitais ilícitos, que parece que agora os países resolveram se unir e derrubar aqueles paraísos fiscais onde os ladrões do mundo escondiam os seus recursos. Migrações ilegais. Quem andar pelo calçadão de Copacabana no final da tarde vai pensar que está numa nova Babel, com aquela quantidade de camelôs
falando as mais diversas línguas, os mais diversos idiomas. Estão legais aqui dentro? Conflitos armados, que já me referi, doenças infecciosas. Temos aí a volta da febre amarela, que havia sido erradicada nos primórdios do século passado. Chikungunya, Zika, AIDS, esgotamento das fontes de energia no mundo. Busca-se o tempo todo novas fontes de energia. A espionagem, instabilidade dos regimes na maioria dos países. Os sistemas de informação entrando em colapso pelo acúmulo de dados. A quantidade de dados é tão grande, né? Hoje se fala em terabytes, né? Que a gente já não consegue controlar isso. As assimetrias ampliadas, a diferença tecnológica, a guerra cibernética. Não existe um único dia que nós, e aqui eu falo as instituições do país, não sejam objeto de um ataque cibernético, de um ataque de hackers. As defesas são executadas diariamente para impedir que dados sejam corrompidos. E as catástrofes ambientais e climáticas. Eu tenho absoluta certeza que todos os senhores concordam que o clima mudou. Mudou completamente. Vamos lembrar aí, há 50 anos, 40 anos atrás, se dormia na Vila Militar sem ar-condicionado. Hoje ninguém imagina dormir lá na vila sem um ar-condicionado no mês de janeiro. Temos furacões aqui dentro do Brasil, tufões, vendavais, e havia aquela antiga piada, né, que o nosso país não teria desastres dessa natureza, mas teria um povinho meio danado, né? Os desastres chegaram e eu acho que o povinho continua. E a política? Os políticos, hoje, eles são o quê? Escravo das pesquisas de opinião. Todo político tem um marqueteiro. E todo dia nós vemos uma pesquisa de opinião sendo publicada, buscando levantar ou a figura A ou a figura B. Ainda estamos abraçados nesses conceitos de esquerda e direita. E esses dois grupos se abraçaram aonde? Na corrupção. Nós temos ladrões ditos de esquerda e ladrões ditos de direita. E na minha visão, senhores e senhoras, é um anacronismo ainda se pensar dessa forma. É um atraso. Isso é coisa que vem da Revolução Francesa, os senhores sabem isso muito bem, né? Um país ele tem que ter um rumo, que ora ele vai um pouquinho para cá, outro para lá, mas o rumo é o mesmo. E aqui, infelizmente, nós ainda vemos o triunfo disso aqui, e principalmente a imensa maioria dizendo-se de esquerda. Eu acho que muitas vezes sem nem saber o significado disso. E as tarefas que eles executam têm muito mais a ver com o que as pessoas querem ouvir do que algum compromisso com o futuro. Ele vai chegar e vai dizer, está faltando trabalho? Darei trabalho para todo mundo. Falta hospital? Terá hospital para todo mundo. Falta escola? Vai ter escola para todo mundo. E no final das contas, nada disso ocorrerá sem um trabalho sério. As grandes guerras de hoje estão aí. Número 1, das drogas. Guerra que as nossas unidades combatem diuturnamente, que os senhores sabem muito bem, que a juventude que ingressa nos nossos quartéis é a juventude que vem da periferia das cidades. Não existe um corte no extrato vertical da sociedade frequentando os nossos quartéis. E diariamente nós temos que lidar com esse problema. Vivemos em guerra pelas drogas. Infelizmente, a nossa bela cidade do Rio de Janeiro encara esse problema, não é? Vive esse problema que causa a insegurança que tantos reclamam. O dinheiro ilícito, as armas leves e de destruição em massa, o terror, o tráfico de pessoas, já me referi das catástrofes ambientais, às guerras climáticas. Com essa mudança do clima, os senhores vejam, as pessoas saem do norte da África, se lançam em embarcações improvisadas no mar Mediterrâneo para atingirem as costas da Europa, para se livrar do clima inóspito. E aí nós temos que lembrar, no nosso país existem grandes espaços desocupados, em particular a nossa Amazônia, com capacidade de absorver esses retirantes do clima. Temos que cuidar e vigiar isso muito bem. E o espaço
sendo militarizado. E a nossa América do Sul? É um condomínio de países periféricos. Então está aí, ó. Estamos deseixados do grande eixo de comércio mundial. Qual é o peso específico, inclusive, do nosso próprio país, com todo o seu gigantismo, perante o concerto das nações? É muito pequeno. Aqui ainda temos ideários obsoletos e sentimentos vivenciados na era colonial. A culpa é do português, a culpa é do espanhol, nós fomos espolhados, nós fomos roubados. Todos os nossos países com defasagem tecnológica. E aqui estão os excluídos. E os excluídos, senhoras e senhores, não é pobre, não significa pobre. As favelas do Rio de Janeiro, onde nós já operamos inúmeras vezes, estão lotadas dessa gente, onde o Estado não chega. Quem fornece o gás é o traficante, quem fornece o acesso à TV a cabo é o traficante, quem paga o médico é o traficante, quem distribui cesta básica é o traficante, ou seja, o Estado não recolhe nem o lixo dentro dessas localidades. Então, essas populações estão excluídas. Onde estão os líderes e as estratégias de desenvolvimento para a América do Sul? Evo Morales, Nicolás Maduro, agora todos se surpreendem com o novo presidente da Argentina, o Maurício Macri. Vamos ver o que é que vai sair de lá. E os nossos países dependem das exportações de itens primários e de pequeno valor agregado. É ferro, é soja, é petróleo, não há produtos industrializados. E os grandes compradores, China e Estados Unidos. Regimes políticos são frágeis. Em todos os países latino-americanos, exceção talvez do Chile. Insegurança institucional, fruto da instabilidade dos regimes. E temos conflitos. Todos os senhores aqui, estudiosos do assunto, conhecem esses conflitos. Mas eu lembro, a Venezuela tem problema com a Guiana. Pegarem qualquer mapa da Venezuela, está lá a região do Essequibo, achuriada como pertencente à Venezuela. Venezuela e Colômbia ainda têm disputa pela Península Guajira. Peru e Equador foram à guerra há pouco mais de 20 anos. Peru, Bolívia e Chile têm o seu contencioso pela saída do mar da Bolívia, na guerra que perderam para o Chile no século XIX. A Argentina e o Uruguai disputam a questão das papeleiras aqui no Rio Uruguai. O Paraguai, com conflitos internos e tem raiva desse bando todo. E a Argentina e o Chile ainda têm suas disputas. E lembro sempre, toda essa turma fala espanhol. E só nós falamos português. Então, atenção para isso. E a diplomacia paralela, atuando ainda firmemente, por meio de quem? Do nosso conhecido Foro de São Paulo. Não preciso aqui para essa plateia contar de onde surgiu o Foro de São Paulo. Mas está lá, primeira reunião em julho de 90, na cidade que lhe dá o nome, com a presença desse cidadão aqui. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Vamos lembrar que na década de 60, nós tivemos a Tricontinental, famosa Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, a OSPAAL, que depois evoluiu para a Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, até que na década de 70 virou a Junta de Coordenação Revolucionária, a JCR. E a imprensa ela fala muito o quê? Da Operação Condor. Participam todos os governos esquerdistas do continente, mais de 100 partidos legais e as organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e à indústria do sequestro, como as Farc, agora virando partido político, e o movimento de esquerda revolucionário chileno. Acabou ele? Não, senhores. Última reunião em julho deste ano, e observem o foco do encontro: solidariedade ao Lula e à Venezuela. Então, essa turma não desiste nunca, mantém sempre os seus objetivos. Aqui temos condições favoráveis à atuação da criminalidade transnacional, ações da inteligência de outros países,
de ONGs, de empresas transnacionais e decisões das grandes organizações do mundo. Somos vulneráveis àquelas ameaças que eu me referi. E aqui temos os países maiores produtores de droga. Bolívia, Colômbia e Peru com a cocaína, e o Paraguai com a maconha. E quem é o grande mercado próximo? É o nosso, é o Brasil, é a nossa juventude. Então, é um combate difícil e prolongado. E o nosso país? Porte estratégico significativo, mas temos dificuldade para transformar esses recursos em poder. Talvez até vergonha de exercer a nossa musculatura, a nossa capacidade, a nossa diplomacia. A crise política, econômica e psicossocial. Crise econômica eu vou tocar nela um pouquinho mais adiante. A crise política, os senhores todos são doutores honoris causa nela, né? Têm acompanhado, fruto de instituições mal resolvidas, de políticos inescrupulosos, cuja visão é simplesmente a eleição pela eleição, em vez de realmente se dedicarem ao nosso país. Mas estamos enfrentando uma crise de valores na sociedade. A sociedade parece que está meio perdida. Argumentos que não nos pertencem, conflitos que não nos pertencem, são trazidos para o nosso seio. Eu digo a questão do ativismo homossexual, essa questão de gênero que agora vem redundando em todos os lugares, onde a pessoa vai nascer e depois vai escolher se será homem ou mulher. Isso aí é o fim. E aí destrói-se a família. A família, como célula de qualquer sociedade, ela vem sendo torpedeada. Não é? A família constituída de marido, mulher e filhos. Essa família começa a ser destruída. Os nossos nichos de pobreza, a nossa infraestrutura logística extremamente deficiente, por erros que cometemos anteriormente ao depositar todas as nossas fichas no transporte rodoviário, deixamos de lado as ferrovias e, apesar da nossa imensa costa, não utilizamos a navegação de cabotagem para transportar carga. Então, isso é um problema, é um custo caro para o nosso país. E agora eu vou falar da crise econômica, que eu batizei, né, em homenagem ao furacão que atacou lá a costa sul dos Estados Unidos, o Harvey. Como é o nosso Harvey? O que foi feito? Nosso Harvey começa na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, aquela que regula o horário de trabalho do bancário, que diz que os juros têm que ser de 12% ao ano, né? Que o falecido Roberto Campos dizia que ia acionar o governo, a família iria acionar o governo quando ele falecesse, porque a Constituição diz que todo mundo tem direito à vida, então se o cara morreu, o Estado não zelou por ele, o Estado tem que ser acionado. Essa Constituição, uma Constituição parlamentarista num país presidencialista. Uma Constituição que diz que nós somos uma federação, mas não dá poder aos federados. Acumula todo o imposto na mão do governo central e divide as suas migalhas pelos demais estados. Fez proliferar municípios inviáveis. Os senhores podem imaginar municípios de 20 mil pessoas, 15 mil habitantes, não é? Com uma Câmara de Vereadores paga. Ora, meus senhores, municípios dessa natureza deveriam ter a Câmara de Vereadores como um grupo de cidadãos notáveis, eleitos, obviamente, pela população, que manteriam suas atividades normais, se reuniriam de 15 em 15 dias para fiscalizar as contas da prefeitura. É dessa forma. Mas isso tudo veio da Constituição de 88. E naquela ocasião, o grande filósofo contemporâneo José Sarney declarou que o país ficaria inviável. Né? Dali viemos para a hiperinflação, já no governo desse cidadão que eu acabei de mencionar. Todos estão lembrados disso. Ele passou o governo com 80% de inflação ao mês. Né? Era aquele período que recebíamos o nosso dinheiro e corríamos para o supermercado para aquelas compras imediatas, porque depois o dinheiro já não valia mais nada. O Plano Real acabou com a inflação.
E aí, durante 16 anos, entramos naquilo que foi chamado o ajuste fiscal. Ou seja, o governo gastar aquilo que arrecada e, além disso, deixar um superávit para o quê? Para pagar a dívida. Minha gente, isso é igual à nossa casa. Quem gasta mais do que ganha, ele primeiro entra no cheque especial. Depois, ele estoura o cartão de crédito. E, finalmente, ele vai para o agiota. Para fazer esse ajuste fiscal, as privatizações, busca do equilíbrio das contas e criou-se uma matriz econômica com a meta de inflação, ou seja, o centro da inflação 4,5% ao ano, podendo chegar a 6,5% ou a 2,5% para baixo. Câmbio flutuante e taxa de juros controlada pelo Banco Central, de modo que não houvesse expansão significativa do crédito e, consequentemente, da moeda e, consequentemente, um aumento da inflação. Mas aí o que aconteceu? Apareceu essa dupla. Não o Lula 1, o Lula 2. Né? Depois que ele escapou do mensalão, por covardia dos demais partidos políticos, né? E o poste que ele arrumou para eleger, a Dilma. Olha qual é o mote da Dilma. Segundo a Dilma, gasto é vida. Então vamos gastar. Vamos torrar dinheiro. Criar uma nova matriz econômica, baseada em quê? Número 1, endividamento das famílias e das empresas. Os senhores estão lembrados que não havia mais o crédito consignado. O crédito consignado apareceu. Nós, dentro do Exército, regulamos um limite para que os nossos militares se endividem. Mas aí fora não há limite. O cara pode torrar o salário dele todo em empréstimo. Então, todo mundo se endividou, achando, não, eu vou ali, compro uma geladeira em 10 prestações, ao mesmo tempo eu compro a televisão em 15, não é? Compro um carro em 36. Quando ele soma aquelas prestações todas, acabou o dinheiro dele. Valorizar o câmbio. Não estava no valor real da nossa moeda. As chamadas desonerações. Coloquei em vermelho o que são as desonerações. É as empresas deixarem de pagar o imposto correto com a seguinte visão: vão produzir mais, pagando menos imposto. Não foi isso que aconteceu. As desonerações inicialmente eram para setores críticos da economia, mas, como todo mundo também quer embarcar no mesmo navio, os demais setores pressionaram. No final das contas, todo mundo era desonerado de imposto. E a redução dos juros por decreto. Além disso, os subsídios, os explícitos, que era o caso das desonerações, e os implícitos. Os implícitos eram o seguinte: eu escolho aqui a empresa do meu amigo General Flávio, né? E digo assim, Flávio vai ser o campeão da produção de sondas de petróleo. Então eu vou dar um empréstimo para ele, via BNDES, mas que é dinheiro que sai do caixa do Tesouro, dou esse empréstimo para ele, e ele vai me pagar a 4% ao ano. Mas, na realidade, eu, governo, estou pagando por esse dinheiro 13%. Essa diferença de 13% para 9% é o subsídio implícito e que caiu no caixa do Tesouro. Tá? Aí tivemos a contabilidade criativa do secretário de Tesouro Nacional, que era o seu Arno Agostinho, que deixou de pagar os bancos. E aí levou as famosas pedaladas. Então, o que acontece? Todos os benefícios governamentais são pagos diretamente pela Caixa Econômica, que depois apresenta a conta. O governo deixava de pagar aquela conta. Ia levando aquilo até o final do ano. Quando chegava no final do ano, ele pagava um pouquinho e jogava para o ano seguinte. Usando, então, o Banco Nacional de Desenvolvimento, a Caixa e o Banco do Brasil. Isso levou ao quê? Ao déficit fiscal, ou seja, o governo gastando muito mais do que arrecada, e um aumento brutal da dívida pública, que hoje está em 75% do produto interno bruto. Essa é a nossa dívida pública, em torno de quase 4 trilhões de reais. E aí está, ó, senhores observem, 2012 nós tivemos aqui o resultado primário. Não estamos colocando juros, é simplesmente o governo arrecadou tanto, gastou tanto.
104 milhões de superávit em 2012, 2013 já caiu para 91, aí 2014, né, a criatura tinha que ser reeleita, né? Tinha que gastar, tinha que abrir os portões. Então está lá, 32 bilhões, depois, em 2015, 111, 2016, 154 e este ano, 159 bilhões de déficit, que é o mesmo previsto para o ano que vem, 2018. Essa é a nossa situação. Esta curva aqui é o problema que o governo tem que enfrentar. Também o novo regime fiscal. A despesa de um ano tem que ser igual à do ano anterior, mais a inflação. Foi a forma que o governo encontrou de se colocar uma camisa de força nele mesmo. Estamos vivendo agora o primeiro ano do novo regime fiscal. E isso afeta a nossa instituição, o Exército, e afeta a nossa vida particular. Vou dizer por quê para os senhores. Todos nós temos uma pizza. A pizza do Exército, ela tem 82% de pagamento de pessoal, 10% das despesas obrigatórias, que são o quê? Saúde, alimentação, fardamento, 6%, ou meia dúzia para nós artilheiros, viu, Coronel Montanha? Meia dúzia para as discricionárias, que é o que mantém o Exército, e 2% é o PAC, aqueles 3 projetos que estão dentro do PAC, Cisfrom, Astros 2020, né, e o Guarani. Muito bem. A inflação deste ano vai girar na faixa de 3, 3,5%. Em consequência, a nossa pizza para o ano que vem, ela tem que aumentar 3, 3,5%. No entanto, nós temos no dia 1º de janeiro previsto um reajuste salarial em torno de 5,5%. Então, a parte de pagamento de pessoal vai aumentar 5,5%. E a pizza só pode aumentar 3,5%. Essa diferença de 2 vai ser jogada onde? Nas despesas discricionárias que irão diminuir. Como consequência, o nosso orçamento, em termos de despesa discricionária para o ano que vem, está igual ao deste ano, para poder sustentar a questão do pagamento. Então, essa é a realidade que nós vamos viver nos próximos anos. E todos têm que compreender isso. Ainda falamos aqui, ó, na vida real, não adianta, isso aqui é fantasia, né? A vida real, por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Então, o governo se arrumou um problema. É uma camisa de força que, em determinado momento, é para durar 20 anos, vamos lembrar isso, né? Ela vai ter que ser rompida. Senão vai ficar inviável governar o país. Resultado final. Para cumprir a meta, o governo tem que cortar gasto com custeio e investimento, e com isso vão faltar recursos para saúde, educação, defesa, é o que eu já me referi. E aí, a projeção. Em 2022, se nada for feito, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Então, o governo não terá mais condições de manter a máquina girando, nem de investir. Essa é a visão de futuro. E aí eu lembro essa frase do Roberto Campos, né? Depois da gente ver tudo isso, que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada, né? Isso é uma realidade, minha gente. Continuando no nosso país aqui, né? As nossas bases institucionais frágeis, e eu não preciso comentar isso, aplicação desequilibrada das expressões do poder nacional, detemos só 1,2% do comércio mundial, dependemos de tecnologia alienígena, defesa e segurança não são discutidas em alto nível. E a atividade de inteligência, com o final do período dos presidentes militares, foi jogada no limbo. Nós ficamos 10 anos sem ter uma agência de inteligência capacitada. E até hoje temos dificuldade, porque a atividade é considerada uma atividade de segundo nível. O chefe da agência de inteligência não despacha com o presidente da República. Então, isso é uma dificuldade enorme. Temos atores à margem da lei, abrigados em áreas e segmentos carentes e nas atividades desenvolvidas pelo Estado. Então, aqui estão os 2 grandes grupos de bandido. O pé de chinelo, que a gente atravessar aqui a Praça da Cinelândia vai querer roubar o nosso celular, né?
e a turma do colarinho branco, que desvia os milhões da Petrobras e outras empresas. E a nossa sociedade? Nossa sociedade é muito boa de rede social, né? Rede social é cheio de leão, mas na hora que tiver que botar na rua, de que tiver que demonstrar o seu civismo, é difícil. Falta coesão cívica na sociedade brasileira, infelizmente. Nosso crescimento é pequeno diante das demandas e o Estado, partidarizado, ninguém tem dúvida, o partido chega no poder, ele toma conta de tudo, ele aparelha o Estado porque ele tem 20 mil cargos para distribuir, e a corrupção, não preciso me referir mais a ela. Está aí o mapa mundial da corrupção, estamos nós aqui em 79º lugar, o melhor nas Américas é o Uruguai, né? Então, quanto mais clarinho, menos corrupto, quanto mais escuro, mais corrupto. É óbvio, nós ainda não nos igualamos aos níveis aqui da Venezuela e de outros países africanos. E o nosso aparato de segurança pública é frágil, muitos casos obsoleto e a missão muito mal definida. A polícia vive o pior dos mundos. Se a polícia age como polícia, a turma dos direitos humanos vem e diz que a polícia está errada. Ninguém jamais vai dizer que a polícia agiu certo. É notícias daquele tipo. Abre-se o Globo e qual é a notícia que a gente vê ali? Um grupo de policiais da UPP do Pavãozinho estava realizando uma patrulha na área conhecida como Vietnã e encontrou um grupo de marginais armados quando houve o confronto. Pô, se a polícia encontra um grupo de marginais armados, vai fazer o quê? Vai dar meia volta e vai fugir. Essa é a teoria. Né? E se a polícia cruza os braços, ela é omissa. Além disso, temos a inconstitucional, na minha visão, Força Nacional de Segurança. Porque eu não posso compreender que eu pego um policial do Ceará, pego um de Pernambuco, pego outro da Bahia, boto sob o comando de um cara do Rio Grande do Sul e coloco aqui na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e isso vai dar certo. Não vai dar certo, de jeito nenhum. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças transnacionais, incapazes de garantir as vias do comércio global. O Estado, caro, burocratizado, corporativista. Agora mesmo, nós estamos lá no Distrito Federal, com a Polícia Civil querendo entrar em greve, porque ela quer ter o mesmo salário da Polícia Federal. Então, é tudo corporativista. E valorização assimétrica, é o famoso caso do ascensorista do Senado, que ganha mais do que qualquer oficial superior da nossa força. Já nem comparo com o piloto de caça. Tá? E ainda estamos na época do carimbo. A nossa máquina pública, em tempos de realidade virtual, ainda continua no carimbo. Cartórios e assim sucessivamente. Mas o que nós queremos para um Estado moderno? Qual é a teoria? Então, o Estado hoje é altamente pressionado. As demandas sociais são inúmeras. A população tem acesso a informações muito mais qualificadas. Então, ela quer o melhor. Por quê? Porque ela deseja progredir. A capacidade financeira, já me referi, com a crise fiscal reduzida. Todos têm como referência os países mais desenvolvidos. Ninguém aqui vai querer se comparar com Burkina Faso. Todo mundo vai se comparar com os Estados Unidos, com a Suécia, né, com a Inglaterra, com a França. Isso é comum. A gente sai, até o pequeno Uruguai. O camarada vai passear no Uruguai e anda por estradas maravilhosas. Tudo tem pedágio. Agora, se for botar pedágio aqui, dá o problema, que vai entrar na justiça, que isso é dever do Estado, garantir, etc. e tal. O cidadão cliente pressionando, o cidadão quer serviço. Eu lembro aqui o seguinte, a nossa carga tributária no país é de 43% do PIB. Para países da natureza do nosso, o padrão internacional é 23%. Então, nós temos 20% a mais. Agora, se a gente pagasse tudo isso e tivéssemos bons hospitais, boas escolas, boas estradas e tudo funcionando, ninguém reclamaria. O cidadão cliente não aguenta mais isso. A extensão dos direitos sociais como fator desestabilizador. Aquela massa que era reduzida a massa de manobra, ela quer seus direitos hoje. E reação à cultura burocrática e à má qualidade do serviço público. É o que a gente fala dentro da nossa própria instituição. Nós temos locais que atendem ao público e que muitas vezes
operam na cultura burocrática, os senhores sabem disso. Fundamentos econômicos modernos. Primeira coisa, a disciplina fiscal, já falei, o cara não pode gastar mais do que ganha. E priorizar os gastos. Todos nós aprendemos na Escola de Estado Maior, seleção de frente. A reforma tributária e a liberalização financeira. Um regime cambial e liberdade comercial. Os investimentos estrangeiros são bem-vindos. Eles movem o mundo. Privatização. Coloca estatal, vira cabide de emprego. Infelizmente é isso. Desregulação, menos burocracia. E a questão da propriedade intelectual, que ainda é um problema no nosso país. A nova gestão pública, profissional. Não podemos ter amadores, gestores amadores. Temos que ter gestores bem formados e competentes, e não colocar o camarada como gestor de uma empresa pública porque ele é meu amigo. Padrões explícitos e medidas de desempenho. Ênfase nos controles. Não adianta, sociedades de massa têm que ser controladas. Então aí estão os tribunais de contas que muitas vezes não fazem o seu papel. Ênfase na satisfação do cidadão e na qualidade. Delegação de autoridade e competição. Essa palavra aqui causa horror em algumas pessoas. Né? Mas a competição faz parte da vida. O que é necessário, sim, alinhar todos na linha de partida, e nós sabemos disso, que a partir daí aqueles que forem mais operosos, mais competentes, mais dedicados, terão mais. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos. E extenso uso das novas tecnologias de informação e comunicação. E a governança. É o controle. O Estado tem que ser entendido como um organismo plural. As políticas públicas têm que ter objetivos bem especificados. Interação com a sociedade pelo uso das redes. E aqui, relações na confiança e em contratos, que aqui se quebram a toda hora. Políticos com liderança. A maioria não consegue sair na rua. Sair na rua vai apanhar. Transparência, isso aqui eu tenho falado muito para a nossa jovem oficialidade. Tudo tem que estar no boletim da unidade. Tudo tem que estar publicado. São os tempos de hoje. Tem que se entender isso. E o Estado se transforma de um Estado de serviço, produtor do bem público, em um Estado que garante a produção do bem público. De um Estado que era o provedor solitário, é um Estado ativador, que aciona e coordena os outros atores. E de um Estado dirigente ou gestor, é um Estado cooperativo, que produz o bem com os demais atores. Senhores, vamos chegando aqui à nossa conclusão. Então, fiz aquela introdução sobre a insegurança e a inquietação, embora a insegurança e a inquietação para nós paraquedistas, não é, General Tibau? Seja General Ronald, seja parte da nossa vida, né? Mas essa insegurança e inquietação aflige a todos. Busquei passar a minha visão desse mundo do terceiro milênio, com seus problemas, da nossa América do Sul, do nosso país, e mostrar alguma coisa do que é uma visão de um Estado moderno, de acordo com os estudiosos desse período da nossa vida. Mas qual é o significado disso tudo? O NAI diz que o problema para todos os estados do século XXI é que há cada vez mais coisas fora de controle, até mesmo dos estados mais poderosos, devido à difusão do poder dos estados para os atores não estatais. E essa é uma realidade. Não se consegue mais controlar tudo. Não se consegue. Então, os instrumentos têm que ser mais amplos, o uso da tecnologia tem que ser mais intensa para que se consiga, né, ter pelo menos uma visão correta do que está ocorrendo. Esses cenários foram traçados, né, e essa aqui, quando montei isso, né, foi antes aí da votação da última denúncia
contra o presidente da República, eu não tenho dúvida que nós vamos viver daqui até o final do ano que vem esse famoso cenário da sarneização, né, que todos os senhores conhecem muito bem, que foi o que aconteceu com o presidente Sarney, né, ficou refém do PMDB e passou brigando para manter o tempo de governo, perdeu um ano, né, não conseguia mandar em mais ninguém. Hoje ele manda bastante por trás do pano, mas naquela época ele não conseguiu. Então esse é o cenário que eu vejo, né? Na minha visão, o presidente não cai mais, ele vai embora até o final do ano que vem, a não ser que aconteça um cataclisma, né? O sucesso parcial, que seria a votação das reformas, também acho muito difícil as reformas serem aprovadas, e o sucesso amplo, que seria o país entrar novamente nos trilhos, surgimento de novas lideranças, nesse momento, na minha visão, não ocorrerá. Vamos nos arrastar numa sarneização, num processo eleitoral do ano que vem, se acontecer esse processo eleitoral, face a alguns imprevistos que a gente vislumbra no futuro próximo. E como superar tudo isso? A reforma tributária. Não podemos continuar pagando 43% dos tributos, não podemos ter um governo central rico, os governos estaduais e municipais à míngua, né? Uma distribuição desigual desses tributos. Todos nós temos que saber o que estamos pagando. A gente não sabe, a gente acha que só paga o imposto de renda, mas na realidade pagamos muito mais do que isso. A reforma fiscal para reduzir o custo do Estado. O Estado não pode custar mais do que está. Hoje estávamos conversando com um desembargador aqui do TRF, ele nos disse que o judiciário possui, em todos os níveis no Brasil, 450 mil funcionários. Estou tirando aí juízes e desembargadores. 450 mil funcionários é mais que o efetivo das nossas Forças Armadas. Então tem que reduzir. O Estado tem que ser enxugado. Tem que haver um novo pacto federativo. Nós temos que ser realmente uma federação, ou então nos transformamos num governo unitário. Mas num país do tamanho do Brasil, é impossível haver um governo unitário. Todos nós, né, estudamos bem essa geografia, sabemos que, no mínimo, o Brasil tem 5 países diferentes dentro dele. A digitalização e virtualização dos serviços públicos, né, para reduzir o custo, e a gestão do funcionalismo tem que ser profissional. Essa questão da estabilidade, né, tem que ser muito bem visualizada. Não é possível, o camarada entrou, agora estou estabilizado. Posso fazer o que eu quiser, nada me acontece. Não pode ser assim. Nós sabemos disso. Vou tocar depois dos privilégios. É a questão da greve no funcionalismo público. Essa lei tem que ser muito bem revista. Não pode ser da forma como é, que a gente vira refém de determinadas categorias. E aqui, os privilégios que existem. E quando eu falo da superação e toco nos privilégios, existe uma questão que é cultural nossa, que nós temos que superar, das nossas heranças. Então nós temos uma herança ibérica, que é a herança do privilégio. Ou, como diria o Hélio Gaspari, da sinecura. Né? Todo mundo quer arrumar uma boquinha, todo mundo quer arrumar um lugar para ele poder ficar na sombra. Né? Todo mundo quer furar uma fila. Né? Então, temos que romper essa cultura. Né? Temos outra herança, que é a herança indígena, que é a da indolência. Né? O índio deitado na rede, a mulher trabalhando, de vez em quando ele sai para caçar, fazer um filho, pescar, coisas do gênero. E temos a herança africana, que é a da magia, da malemolência, vai dar tudo certo. Então, temos que romper essa cultura. É uma realidade. E, finalmente, meus senhores, como guerreiro de selva, encerrando esta pequena palestra, né? Eu acho que já foi muito tempo até. Eu gosto muito dessa lei da guerra na selva, porque ela cai como uma luva para o momento que nós vivemos no nosso país. E todos nós temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos. E temos que ser moderados em nossas necessidades. Senhores e senhoras, era isso que eu gostaria de lhes transmitir. Muito obrigado por sua atenção.
Pela fase dos debates, passaria a palavra ao coronel Ivan Cosme, diretor de comunicação social, por favor, encarregado de conduzi-los. General Mourão, eu disponho de 2 perguntas a serem feitas e, se Vossa Excelência desejar, depois abrir às autoridades. A primeira pergunta. Sabemos que o Clube Militar foi protagonista na história do Brasil por ocasião da abolição da escravatura e da proclamação da República. Perguntaria, está na hora de novamente ser protagonista face aos governos caóticos, ausência de valores da sociedade, corrupção e tantas outras mazelas? Bom, agradeço aí a pergunta, mas pelo que tem sido me dado, acompanhado as atividades do clube nas últimas, todas as gestões, esse tem sido o papel, né, que todos os presidentes e suas diretorias têm procurado fazer, por meio dos seus boletins informativos, por meio das suas cartas abertas que fazem, né? Então, por meio de assembleias como essa, como nós estamos aqui, podemos até dizer, não, mas aqui é tranquilo, nós estamos pregando aqui para convertidos, né? Inclusive está aqui até meu amigo Anivaldo lá, pô, hein? Tudo bem, Anivaldo, né? Mas o clube tem feito esse papel. Agora, conforme eu falei no começo aqui dessa apresentação, a sociedade de hoje é muito mais complexa, né? Nós não podemos comparar o momento que nós vivemos com aquele momento da proclamação da República, né? Quando a vida era muito mais simples. Foi essa ideia que eu tentei passar aqui para todos no começo dessa apresentação. Então, eu julgo que o clube vem cumprindo esse papel, né, dentro dos limites que ele pode atuar. Tá? Essa é a minha visão. Há uma pergunta a respeito do papel do clube. Como o clube poderia contribuir para possivelmente se buscar uma nova Constituição diferente da Constituição de 88 e para uma nova legislação para os partidos políticos, tipo campanhas que o clube tem ao longo de sua vida encetado, além da grande reforma do Estado visualizada por Vossa Excelência? Essa pergunta é muito atrelada à anterior. Essa contribuição do clube, né, teria que ser teríamos que constituir equipes capacitadas, né, grupos de homens aqui e mulheres capacitados, com conhecimento desses assuntos, e oferecer esses assuntos àqueles parlamentares de nossa confiança, para que isso seja levado para dentro do Congresso. Essa é a visão hoje, né, dentro do espectro que nós estamos operando, né? Então, não pode ser algo pura e simplesmente do eu acho, eu quero, tem que ser propostas factíveis, porque muitas vezes eu sou abordado por pessoas com as melhores intenções, que me entregam determinadas propostas. Mas quando se vai ler aquilo, se vê que é nitidamente inexequível, não há condições, né? Então, nós teríamos que realmente estudar mais a fundo, né, verificar essa questão, principalmente essa questão da Constituição, né, porque a permanecer a Constituição de 88, eu considero muito difícil reorganizar o país. Nós temos que mudar essa Constituição. E ela não pode ser mudada pelo parlamento que está lá, porque estarão legislando em causa própria, tá? Tem que haver um grupo exclusivo para montar a Constituição e aí colocá-la em votação. E nessa hora, eu vejo que nós podemos participar. Essa é a minha resposta. Ainda uma pergunta. O que é possível fazer ou está sendo feito para reverter o fato de o serviço militar obrigatório atuar quase que exclusivamente nas classes sociais menos favorecidas? Bom, essa questão, essa semana estive lá em São Paulo, estive lá no CPOR de São Paulo. O CPOR de São Paulo, ele tem uma característica, aqueles que o conhecem, né, muito diferente até dos demais, até pela própria questão das pessoas que passaram por lá. E aí o comandante do CPOR me disse que lá, os alunos que estão lá no CPOR, eles pertencem a todos os estratos da sociedade. Então, isso é um caso específico. Mas o que ocorre no restante, né, do país? Ocorre no restante do país que nós temos, anualmente, mais de 1 milhão de jovens alistados para incorporar 70 mil. É o que o Exército incorpora por ano, 70 mil jovens. Tá? E aí,
aqueles que têm um nível mais elevado acabam sendo cortados pelo próprio sistema que nós temos. Nós temos que mudar esse sistema, o nosso sistema de conscrição. Né? E é difícil, não é fácil fazer isso. Até porque o extrato mais baixo da sociedade, vamos colocar assim, as classes D e E, né, eles precisam do serviço militar. O atingimento do serviço militar a eles será muito mais benéfico, talvez, do que ao grupo que tem vamos dizer, um nível cultural e social mais elevado. Então, é algo que tem que ser pesado, balanceado, talvez buscarmos um maior número de núcleo de preparação de oficiais da reserva para colocar esses grupos, né, dentro desse tipo de escola, de modo que a gente consiga atingir mais, realmente, né, outra plateia, né, outro grupo dentro da sociedade brasileira. General Mourão, mais uma pergunta que chegou finalmente aqui, se poderia explicar com mais detalhes com relação à incerteza dita por Vossa Excelência com relação às eleições do ano que vem, as eleições de 2018. Muito bem, a minha visão sobre essa questão. Nós temos aí um ponto, não é, que é um ponto de inflexão. Todos nós sabemos que um dos candidatos declarados é o ex-presidente Lula, né, envolvido numa série de delitos, né, já julgado por alguns deles e condenado na primeira instância pelo doutor Sérgio Moro. Em princípios do próximo ano, acreditamos ali, a nossa avaliação que em fevereiro, início de março, né, o TRF4 lá em Porto Alegre irá homologar a sentença ou até agravar a sentença do doutor Sérgio Moro. Essa é a nossa visão. A partir daí, duas coisas podem acontecer. Né? Uma coisa, o senhor Luiz Inácio enfia, vou dizer aqui num português, né, não muito apropriado, mas enfia sua viola no saco, né, e toma seu rumo e ou vai para a cadeia, ou porque tem mais de 70 anos, vai ser atenuado, né, a pena dele será revertida em serviço comunitário, seja lá o que for. Essa, na minha visão, é o cenário ideal, que nos livraremos de uma figura que não fez bem ao país. Essa é a realidade. Né? Bom, mas qual é a ideia contrária? A ideia contrária é que o grupo dele vá às instâncias superiores da justiça buscando garantir que ele permaneça, né, na liça para competir no pleito. E, a partir daí, a instância superior da justiça poderá conceder isso. E está formada a crise. Porque nós teremos um elemento condenado concorrendo à presidência do país. Então, o que acontecerá daí? Todo mundo vai aceitar? Quem viver, verá. Estão encerrados os debates. Com a palavra, coronel locutor. O excelentíssimo senhor presidente do clube fará a entrega de um diploma de agradecimento e de uma lembrança ao excelentíssimo senhor general Mourão. Meus senhores, eu primeiro quero me dirigir ao general Cid. Eu acho que não sei se você já estava presente, Cid, não. General Brasil também, muito obrigado pela presença. Mas eu queria dizer ao general Mourão que eu me lembro de uma coisa que ele me disse quando chegou a mim a notícia de que ele poderia ser candidato à presidência do clube. Eu, timidamente, meio sem acreditar, perguntei a ele se era fato que ele pretenderia ser candidato ao nosso clube. E ele me disse uma coisa que eu guardei muito. General, eu estou passando para a reserva no ano que vem e vou residir no Rio. E, para mim, presidir o clube eu considero uma missão. Acho que foi exatamente essa palavra que ele me disse. É uma missão dirigir o clube. E, a partir daí, evidentemente, que eu fiquei muito satisfeito e acho que todos aqui agora, os que não conheciam o general Mourão e os que agora o conhecem, estão certos que nós estaremos muito bem servidos de presidente do clube. Além do que, eu acho que acontecerá uma coisa que
que é muito boa para o clube, nós daremos um salto no tempo, não é? Eu dizia ontem ao general Mourão que eu estou entre o general Braga e ele. O general Braga é de 47, se não me engano. O general Mourão é da turma de 75, eu sou da turma de 61. Então daremos um salto aí de 14 anos, o que significa uma renovação no nosso pessoal que virá para cá. Mas, sobretudo, eu acho que fica aqui a imagem de preparo do general Mourão. O general Mourão realmente é um general destacado pelo seu preparo intelectual, pelo estudioso, e acredito que ele, pela sua liderança, que todos percebem que exerce sobre a tropa, sobre seus comandados, eu acho que ele terá uma facilidade muito grande que nós não mais tivemos, porque já afastados do serviço ativo e também não com a hierarquia dele, ele terá uma oportunidade de atrair para o clube, como eu disse, uma nova juventude para integrar o nosso quadro social, que hoje é forte, mas carece do jovem militar. Nós temos feito muita força, e todos aqui acompanham a minha presença na Academia Militar, o auxílio que os comandantes me dão acesso, mas não é muito fácil nós afastados. Acredito que o general Mourão, saindo como sai agora do Exército, com a sua liderança, com a força do seu espírito, ele vai atrair para o clube uma juventude como há muito tempo nós não conseguimos trazer para cá. Agradeço muito ao general Mourão, acho que a finalidade foi cumprida, quero exatamente mostrar o general Mourão àqueles sócios efetivos do clube que vão certamente influenciar na votação, no caso de ele ter concretizado a sua candidatura. Muito obrigado, Mourão, um grande abraço nosso. Senhoras e senhores, eu agradeço as palavras de Aldo Pimentel, por mais uma amizade, pela liderança que o senhor exerceu, que exerce ainda, e expresso novamente meu sentimento de honra e de privilégio, de ter podido estar com todos aqui nessa tarde. Agradeço essa atenção que me deram, meus comandantes que estão aqui na linha de frente, tutores que foram participar da minha formação, homens que já dirigiram o Exército em outros momentos, que nos legaram este Exército. Então, é uma vibração muito grande estar aqui. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidá-los a visitar a exposição Clube Militar 1887-2017, no fundo deste Salão Nobre.